Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um devocional diário, mais um maná chegando na sua casa para te alimentar. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Queridos, vocês sabem, eu já preguei algumas vezes essa passagem, mas sempre que eu li essa passagem, eu me identificava muito com ela, justamente por ter uma autoimagem negativa, e foi fácil, inclusive, me identificar com essa passagem. Pensar em mim como uma coisa louca, fraca, desprezada, que não tem algum valor, isso daí era muito fácil, fazia parte de uma história minha. Mas é interessante que assim que Jesus entrou na minha vida e eu comecei a ler cada vez mais a palavra de Deus, mais eu ia vendo que a minha mente era transformada e que eu começava a experimentar uma mudança interna naquilo, na maneira como eu me enxergava, assim também como eu enxergava uma mudança em quem Deus era. Era algo muito lindo, porque conforme eu estava lendo, cada vez mais que eu lia, eu ia descobrindo que o diabo tem medo, ele tem medo de que eu e você possamos descobrir quem realmente nós somos aos olhos de Deus, mas mais ainda do que isso, quem é este Deus? Porque Deus sempre amou. Deus amou o mundo, Deus é amor. E a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e Ele tem planos a nosso respeito. Tudo isso está escrito, mas nós precisamos acreditar. Mas para acreditar, nós precisamos ler para saber que isso é verdade. Mas a menos que eu, ao ler a Bíblia, eu descobri o que nela está escrito e eu não creia na palavra de Deus. Então eu vou continuar tendo o quê? Sendo aquela pessoa que eu achava que eu era. A transformação tem que existir. Mas a Bíblia diz que a fé remove montanhas. A fé remove a autoimagem. A fé remove, inclusive, pensamentos errados. Porque conforme você vai se alimentando, aqueles pensamentos que antes eram deturpados, que vinham à nossa mente, inclusive por causa de sugestão maligna, satânica, é por isso que, conforme você está lendo, está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero viver para agradar a Deus, eu preciso crer. E crendo, eu preciso me achegar a Ele para saber que Ele é bom e que Ele é galardoador. Ele tem prazer em nos dar, Ele tem prazer em nos abençoar, mas nós precisamos crer, nós precisamos crer que Deus é bom, que Deus nos cura, que Deus nos liberta, que Deus nos faz ser mais do que vencedores e que o pecado hoje não tem mais domínio sobre a tua, nem sobre a minha Bíblia. Então, conforme eu ia lendo a palavra de Deus, eu ia conhecendo o caráter imutável de Deus. E no fundo, a fé se baseia neste caráter, porque Ele não mente, Ele não muda, ele não tem alteração de humor, e isso eu sei hoje porque eu tenho experimentado nesses 42 anos de conversão, eu tenho vivido este amor de Deus, experimentado a ação dele na nossa vida. Então, mas aqui eu quero falar com vocês uma coisa, eu ainda continuo me considerando uma coisa louca, só que hoje eu sou louca por Jesus. Eu sei que eu sou fraca, mas eu também sei que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu sei que eu tudo posso nele, porque é ele que me fortalece. Eu sei que Deus nos quer humildes, dependentes dele, justamente para que esse poder dele possa vir sobre nós e que a gente possa fazer as mesmas obras que ele sempre fez. Você vai dizer, então você também vê que você é desprezada? É claro, só que agora
agora eu sei que eu sou desprezada por Satanás, que me odeia. Ele me odeia porque ele sabe que para mim há uma esperança, há uma salvação, há uma vida eterna com Deus e ele não vai ter mais esse privilégio. Mudou o foco do que era a minha autoimagem para agora um posicionamento. Eu não sou mais capaz de viver sem esse Deus. Claro que é isso que nós temos que ver, porque esse Deus é um Pai maravilhoso. A gente aprende a levantar, a andar. Jesus, o que o Senhor quer? Senhor, cumpra o teu plano no dia de hoje. O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? Tudo isso faz parte do nosso viver diário. Mas hoje existe uma dependência, porque Ele é o centro da nossa vida. Eu sei que eu sou o que sou por causa da graça de Deus. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por amor a mim e por amor a você. É isso que nós precisamos ter. E aí, se a gente tiver que se gloriar de alguma maneira, nós temos que nos gloriar na presença dele, no conhecimento dele, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. E queridos, quando eu penso nisso, eu quero cada vez mais entrar de cabeça, mergulhar nesse conhecimento desse Deus que pode transformar a tua história, a minha história, nos dar um sentido de vida, um significado, fazer com que a gente que antes, eu não sei a tua história, mas a gente que antes não entendia o que era, quem ele era, mas que coisa linda, ele nos escolheu, é isso que está escrito nesse versículo. Você foi escolhida de Deus, você é amado de Deus e tudo isso ele faz, ele escolhe justamente para que nós, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Claro, se tudo vem dele, se tudo foi feito por ele, se tudo foi criado por intermédio dele, nada do que existe existiria se não fosse por ele. Então, se nós temos que nos gloriar de alguma coisa, é nos gloriar nele. Eu te convido a orar comigo. Você que não tem ainda essa autoimagem dentro de você transformada, você que não sente que Deus é capaz de te amar, de te perdoar, você que acha que já pecou, fez alguns pecados, como se para Deus tivesse nível diferente de pecado. Ah, esse daqui é mais grave do que esse. Olha, ele coloca tudo no mesmo nível. Ele coloca no mesmo nível desde um assassino, desde um ladrão, até mesmo um mentiroso, aquele que faz divisão entre irmãos. Tudo isso está tudo no mesmo nível, é colocado como pecado. Então, que você que ainda não entende, que você possa pedir para ele nesta tua meditação, neste teu devocional diário, que você possa falar: Senhor, fala comigo, muda, restaura a minha fé, restaura a minha alegria, restaura, Senhor, a minha autoimagem. Eu quero, Pai, eu quero em nome de Jesus, eu quero ter mais e mais comunhão com o Senhor, eu quero aprender, Pai, quem Tu és, eu quero Te conhecer mais de perto, Pai. Senhor, que cada um, Pai, possa neste período, neste dia, Pai, possa estar ouvindo a Tua voz, sendo direcionado pelo Teu Espírito e aprender, porque o Senhor é manso, o Senhor é humilde e o Senhor tem prazer em nos abençoar, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que esse maná traga cura, que esse maná traga alegria, que traga restauração, que esse maná, não apenas na nossa alma, mas às vezes até mesmo no nosso físico, porque tantas têm sido as lutas, mas o Senhor é fiel e o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Então, agora, esse é o momento de você colocar diante do teu Deus e Pai qual é o teu pedido, o que você precisa, o que você está esperando, qual tem sido a tua oração e o teu clamor. Em nome de Jesus, receba, você é daqueles que não largam, não voltam atrás, você é daqueles que começou um novo caminhar com Cristo e você não vai desistir. Então, em nome de Jesus, que a presença dele neste dia
faça toda a diferença na tua e na minha vida. Fica com Deus e Deus abençoe profundamente cada um de vocês. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.